Olá, olá, meus amores, sejam bem-vindos ao canal Tarô Montinhos comigo, Nanda Lima. Nós vamos fazer agora uma leitura com 3 opções de escolhas para o seu campo amoroso, tá? Então, pense aí em como é que tá a sua relação amorosa nesse momento. Se você estiver solteiro, solteira, queira entender o que está acontecendo, essa é uma ótima oportunidade de você receber uma mensagem, tá? Mas é sempre importante a gente avisar, né, frisar que é uma leitura geral, então saiba filtrar as informações, pois nem tudo pode vir a se encaixar para a sua vida, para o seu campo amoroso, tá? E se você sentir que precisa de um atendimento particular, veja a descrição do vídeo, que lá vocês vão encontrar meus contatos e também o link para o Instagram, onde eu consigo compartilhar com vocês outros tipos de conteúdo, tá bom? As opções de escolha são quartzo azul, quartzo verde, quartzo verde, água marinha ou ametista. Vamos de novo? Quartzo verde, água marinha, olhando aqui, ou a ametista. Então vamos nessa. Começando para quem escolheu o quartzo verde, leitura de campo amoroso, me colocando sempre aqui como instrumento da espiritualidade para ver, ouvir, interpretar da melhor e mais elevada maneira a mensagem que as pessoas que se conectarem ao quartzo verde precisam ouvir nesse momento sobre campo amoroso. Vamos lá. Os enamorados, oito de espadas, o julgamento, página de paus, fundo do deck, 2 de espadas. O grupo que escolheu o quartzo verde está numa sinuca de bico retada aqui, viu? Pessoas completamente indecisas, se sentindo mesmo incapazes de tomar uma decisão. Porém, esse é o momento de tomar uma decisão. A presença do arcano julgamento aqui na mesa diz que, você precisa tomar uma posição. Do jeito que tá, não dá para ficar. Algo precisa ser feito, uma direção precisa ser seguida, uma pessoa precisa ser escolhida, ou mesmo a finalização desse relacionamento, ou mesmo avançar uma etapa desse relacionamento. Aqui eu tô falando com pessoas que se relacionam, sim, e talvez não só com uma pessoa, pois estão em estado de dúvida. Ou pode ser que sejam pessoas que estão na dúvida se devem continuar nessa relação, tá? Ou em dúvida até se são vocês opção de escolha da pessoa com quem vocês estão se relacionando. Mas aqui tem um processo de indefinição nessa relação, que é muito pautada por uma questão de... é um sentimento que não é real, de estar se sentindo preso na situação. Eu não consigo decidir porque eu não me vejo sem essa pessoa, eu não me vejo sem essa relação, eu não estou conseguindo compreender que é a minha hora de sair. Aqui nós estamos falando sobre crenças limitantes, que por mais que você tenha escutado o chamado para tomar um posicionamento nessa relação, você simplesmente não consegue. Você não consegue ver a solução. Mas alguma coisa precisa ser dita, uma comunicação precisa ser colocada em questão. Para algumas pessoas aqui, a questão da indecisão também pode envolver filhos, tá? É uma relação que pode ter filhos e que também provoca a indecisão. Vamos ver o que mais. As pessoas que escolheram quartzo verde.
O mundo, olha aí, mais uma carta dizendo, ó, já deu, vamos virar esse ciclo, vamos passar por esse portal. Essa relação precisa modificar ou precisa terminar, você precisa entender que uma fase terminou e outra precisa começar, certo? O mundo veio com os enamorados. Então assim, meu querido, minha querida, minha irmã, não tem mais tempo, você precisa tomar uma decisão. O eremita com 8 de espadas. A resposta está dentro de você. Sua mente está tentando evitar que você acesse a sua luz interior e entenda quais são as regras do jogo. Você precisa se afastar dos ruídos que impedem você de escutar sua voz interior. Talvez tenha muita gente dando opinião. Experimente ficar sozinha um pouco. Experimente meditar, experimente se conectar com sua espiritualidade. Para você ver como a limitação, o aprisionamento, a sensação de não poder fazer nada que você está sentindo agora não é real. Seis de copas com o julgamento. Aqui tem uma questão de julgamento no sentido de se sentir julgado mesmo, porque, como eu falei antes, é uma questão que pode envolver filhos, e também porque é uma questão que vem de uma repetição. Então pode ser que seja um relacionamento que já passou por outros términos, ou que já passou por situações parecidas com o que você está vivendo agora, e você acabou voltando, repetindo o ciclo. Então tem o processo de julgamento das pessoas, você achar que as pessoas vão olhar para você e não vão credibilizar a sua palavra a partir do momento que você fizer uma escolha. Mas pode ser você mesma, né? Quando a gente olha para o 8 de espadas, pode ser você se julgando incapaz, porque já aconteceu antes, entende? Aqui também tem uma carga de repetição de padrão sistêmico. Pode ser que o que você esteja precisando, a chave que você está precisando virar, é que você está nessa situação apenas repetindo o padrão de sua mãe, de suas tias, de sua avó, se for um homem, do mesmo processo. E que por mais que você já tenha entendido que você precisa fazer uma escolha, essa escolha seria diferente do que a sua família aprovaria, digamos assim, e essa pode ser a sua maior dificuldade. Página de paus com o rei de copas. Aqui, em particular, eu sinto uma preocupação com a opinião do pai, seja o seu pai ou de seu filho não entender o porquê você quer se separar do pai dele. Isso aqui não é para todo mundo, mas a influência é muito forte que eu vejo aqui. Porque para as pessoas da sua família, para seus amigos, para o seu meio, inclusive para o seu filho, essa pessoa pode ser a pessoa perfeita para você, mas você não sente mais assim. Cinco de paus com 2 de espadas. Tem uma confusão aqui. Essa relação não é só de vocês dois. Tem muita gente envolvida. E eu não tô falando só de pessoas envolvidas sexualmente, tô falando de família que se mete demais. Por isso o eremita que tá aqui na mesa. É muita gente falando muita coisa pra você. E pra o outro também. E você não tá conseguindo filtrar, porque você não tá conseguindo se concentrar em você mesmo. Aí fica nessa confusão aqui, 2 de espadas com o 5 de paus, é babado, baixaria, confusão.
É conflito, é competição. É uma dúvida. Aí fica a pergunta, né, minha irmã? Vale a pena? Fundo do deck, ó, mais uma carta de finalização, 10 de paus. Já chega de carregar tantos fardos para uma relação que, no fim das contas, já acabou mesmo. Você só está segurando os fardos porque sua mente não está conseguindo compreender que já acabou. Mais uma energia para o campo amoroso das pessoas que escolheram quartzo verde. Carta de câncer, cuidado. Você precisa cuidar de você agora, né? Esse é o momento de você se cuidar, de priorizar a sua saúde. Como a nascente na montanha jorrando do ventre da terra, o fluxo das minhas emoções limpa. Tá demorando. Aqui eu vejo claramente, e eu não vou ficar mentindo pra vocês, aqui eu vejo claramente aquele tipo de relacionamento que perdeu o time de acabar sem causar prejuízo. Você já tá no prejuízo emocional. E essa carta ainda me diz aqui claramente que você ainda vai ter que investir em trabalho terapêutico. Vai precisar fazer terapia. Se ainda não faz, comece a fazer. Para você dar conta de reunir suas forças para tomar as decisões que você quer tomar e bancar essa decisão. E bancar o julgamento. E bancar a sensação de solidão. No fundo do deck, mais uma carta que fala sobre sentimentos e emoções, a carta de Vênus. É a reconstituição de um amor próprio que precisa acontecer aqui para vocês que escolheram essa opção. Quando a gente se coloca como um objeto na estante de alguém que tem que escolher entre a gente e outra mulher, outro homem, entre a gente e a família, entre a gente e os filhos que são dele e não são nossos, como é que é estar nesse lugar, né? É desgastante. E tem aqui um comportamento ligado a uma ferida emocional, que pode ser da rejeição, que pode ser do abandono. Aí fica parecendo que é mais fácil se manter assim do que se ver completamente sozinha. Por isso que você tem que olhar para as suas emoções, para as suas feridas. Reconstituir seu amor próprio. Gente, eu falo isso sempre para minhas clientes. Se você não consegue se amar, é impossível que você ame alguém. Tudo que você pensa sobre amar alguém, diante do quadro de não se amar o suficiente, é ilusório. Conselho final. Conselho final para quem escolheu quartzo verde, campo amoroso. Gostaria de pedir a vocês que curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, tá? Para leituras particulares, descrição do vídeo. Ação recomendada: ser tolerante. Esse ser tolerante aqui não é ser tolerante com a situação e continuar empurrando essa situação com a barriga. É uma carta que diz pra gente ser tolerante principalmente com o nosso processo. Pra que a gente não queira que as coisas aconteçam depressa e nem se exigir demais. A gente vai começando devagar, vai entendendo aos poucos. Mas tem que ir fazendo e estar atento ao processo para não se sabotar, ser tolerante nesse sentido, tá? No fundo do deck temos uma mensagem: não há como se desviar das armadilhas se você não estiver atento a elas. Então abra os olhos, veja a armadilha que é permanecer
nessa relação. Se você não ficar atento a isso, você vai permanecer e vai permanecer cavando prejuízos, né? É isso. Gratidão. Vamos para a leitura 2. Vamos lá, meus amores, para quem escolheu a opção 2, a água marinha, tá? Água marinha. Campo amoroso, para quem escolheu a opção 2, a pedra água marinha. Gratidão, espiritualidade. Vamos lá? Opção 2, água marinha, campo amoroso. Rei de paus. As de copas. 5 de copas. O louco. No fundo do deck, o carro. O que a gente vê aqui, né? Diferente da leitura 1, que falava muito sobre finalização, aqui eu vejo uma energia completamente de início, uma energia de renovação, uma energia de arrebatamento. Eu tô vendo aqui pessoas que podem estar nesse momento conhecendo alguém novo, provavelmente um homem que se mostra bastante apaixonado, fogoso, mas que também tem um aspecto de responsabilidade, um cara que tem uma postura. Pode ser, inclusive, que tenha aí algum envolvimento com profissões de comando, tenha cargos de liderança, ou que seja aquela pessoa que tem uma postura muito firme na vida, né? Que se demonstra confiante, alguém que passa essa impressão de que é possível confiar nele. E que tem um fogo, uma pessoa que gosta de fazer um negócio, entendeu? Eu vejo aqui. E essa conexão é nova. Eu tô vendo aqui que é uma conexão nova, ou que pode vir a ser uma pessoa com quem você já se envolveu algum tempo lá atrás, mas não teve nada muito sério e agora vocês se reconectaram. Então é um momento aqui de início. Vocês estão se conhecendo, vocês estão se conectando e tá ficando gostoso. Mas nós temos aqui os 5 de copas. Que é o momento que você diz assim, porra, tá muito bom pra ser verdade. Tem que ter alguma coisa errada. Quem aí nunca viveu um momento desse? Tem alguma coisa errada, tem uma coisa errada. Olha, eu já passei por isso, não deu certo. O 5 de copas é aquele momento onde a gente esquece de olhar o que tá bom aqui, o que pode ficar ainda melhor, e começa a ficar procurando trauma no passado. Olhando para o passado. Ah, Fernanda, mas eu não consigo fazer diferente. Consegue. Porque a vida está aqui agora. Você só vai buscar referência no passado se a vida lhe der algum indício que no passado tem alguma lição que você pode usar agora. Se não existe indício, aproveita. Se joga. Vai viver isso. Acredita, tem fé que é possível viver essa conexão. Saia, se divirta, viaje. Aqui tem 2 cartas que podem falar sobre viagem, o louco e o carro. Pode ser que essa pessoa já tenha lhe dito, eu tenho vontade de viajar com você para tal lugar. E pode ser também uma viagem de estilo de vida, de você entrar um pouco no mundo dessa pessoa, essa pessoa entrar um pouco no seu mundo, e vocês juntos conduzirem a vida de uma forma diferente do que estavam vivendo antes. Inclusive esse conflito aqui dos 5 de copas pode não ser só seu. Pode ser que essa pessoa, esse cara também chegue a um momento viva isso, mas se você estiver atenta, você vai poder conduzir melhor. Entende?
Mas eu vejo aqui uma energia de, eu quero seguir adiante, eu tenho certeza que vai dar certo. É uma energia assim de muito otimismo, de muita conexão, de muita paixão, tá? Vamos ver o que mais para quem escolheu água marinha, relacionamento amoroso. Os enamorados com o rei de paus. Bom, os enamorados por si só é uma carta de escolha, né? Tô diante de uma escolha. Mas essa escolha não necessariamente indica que exista outra pessoa na parada. A gente vai ver aqui ao longo das próximas cartas. Mas é a escolha de dizer assim, eu tô pronta para me apaixonar de novo, para investir em uma relação de novo. Eu tô pronta para me dedicar a uma relação de novo. Eu decido isso. Entende? E eu sinto que aqui tem um pouco mais dessa conotação do que de haver alguma outra pessoa envolvida na relação, tá? As de copas com 2 de espadas, ou seja, esse é o lado sombra dessa relação. O tarot trouxe a coisa boa e agora tá trazendo o lado sombra, que é o processo da dúvida de apostar no amor de novo, de apostar na conexão amorosa de novo. Existe dúvida. E pode ser que não seja só você. Ambos podem ter essa dúvida. Porque um vai se alinhando à energia do outro. Se você está com alguém e ela demonstra que tem dúvidas, que quer investir na relação com você, automaticamente ela tem 2 opções. Ou ela vai querer te provar que você não precisa ter dúvidas, ou ela vai ficar com dúvidas junto com você. Cinco de espadas com 5 de copas. É o momento da crise. E isso aqui pode ser que aconteça bem rápido. Vocês querendo pisar no freio, achando que não vai dar certo, que tá muito bom para ser verdade. E vão achar que é melhor terminar do que continuar. Se vocês ultrapassam esse momento de crise, o momento seguinte pode ser melhor. Tem que olhar para isso. Se é você que está carregando essa dor, te sugiro trabalhar terapeuticamente. É óbvio que isso aqui é o sintoma de uma ferida emocional. E pode ter coisa ainda mais profunda ligada a esse comportamento. Dez de paus com arcano louco, ou seja, essa é uma oportunidade que a vida está lhe dando de ser mais leve. Porque o 10 de paus, ele traz aqui os fardos, né? É uma mochila muito pesada, de muitas vivências, de muitas experiências. E aí você ou a pessoa com quem você está se conectando pode ter experiências muito negativas que deixaram vocês com peso no campo emocional, no campo amoroso. Mas essa conexão de agora pode dar a vocês a chance de justamente esvaziar essa mochila, liberar esses pesos e viverem de uma forma mais leve, juntos. Quatro de copas com o carro, ou seja, uma renovação do sentimento de insatisfação e de tédio com a vida. Aqui eram pessoas que estavam há algum tempo sem se sentirem felizes, amorosamente falando, achando que a vida não ia oferecer mais nada para vocês. Aí agora a vida está oferecendo. E aí qual vai ser a sua autossabotagem? Duvidar dessa porra toda aqui. Você vai duvidar. Aí você vai ter que escolher se você permanece duvidando ou se você vai permanecer apostando e acreditando que pode dar certo. Fundo do deck, 8 de paus. Mais uma carta que indica viagem, movimento, seguindo em frente. Então, não vejo uma relação fadada a fracasso, tá? Para vocês que escolheram a água marinha, eu não vejo uma relação fadada a fracasso. Eu acho que é uma relação que pode movimentar bastante a sua vida, inclusive de forma positiva.
Mais uma energia para quem escolheu água marinha, campo amoroso. Olha aí, tô dizendo, é cura. Carta de Quiron, cura. É uma relação que vem para curar o seu campo emocional. Não que a outra pessoa seja responsável pela sua cura. Não terceirize responsabilidade, vá fazer terapia também. Mas a presença dela e que vocês têm a oportunidade de viver juntos é ingrediente desse bolo. Faz parte dos remédios. Compreende? Eu estou em sintonia com o meu poder de cura. No fundo do deck, ó, Capricórnio, compromisso. Não é pra brincadeira isso aqui. Não é uma relação passageira. É uma relação que pode dar um compromisso muito sério. E o compromisso aqui não é só entre vocês dois. Eu me comprometo a estar com você. É o compromisso, eu me comprometo a ficar bem com você. A ficar bem comigo mesma, comigo mesmo, para estar bem com você. Eu sou constante, devotado, dedicado e determinado. Comigo e com você. Maravilhoso, né? Pois é, aproveita, viu, besta? Vai desistir. Não é fácil não, gente. Mas se tudo a gente desistir no meio do caminho, a gente não conquista nada. É claro que eu não estou falando aqui para situações extremas, tá? Porque se você tá aí vivendo uma relação, o cara já demonstrou por diversas vezes que é desrespeitoso, que é um narcisista, que é um filho da puta, você não vai querer fazer disso um conto de fadas. Não é sobre isso que eu tô falando aqui. Tenha discernimento. Conselho final para quem escolheu água marinha. Já curtiu? Já compartilhou? Já se inscreveu no canal? Comente se está fazendo sentido para você, tá bom? Leituras particulares, vejam a descrição do vídeo. Mensagem. Passamos boa parte da nossa vida nos escondendo de nós mesmos. Principalmente quando buscamos respostas prontas em nosso exterior. É hora de olhar para si mesmo. É o que eu falei. A cura começa pela gente, para que ela possa se estender aos demais. Esse relacionamento é um instrumento de cura, como todos são. Relacionamento nada mais é do que tatame de desenvolvimento pessoal. É através da relação com o outro que a gente consegue olhar melhor pra gente, se estivermos dispostos. Eu espero que você esteja, né? No fundo do deck, ó, sugestão de ajuda, natureza. Busque mais conexão com a natureza, observe o movimento das estações, do tempo. Olhe para a sua natureza interior também, como você se comporta, quais são as suas fases e em que fase você está agora. Nós somos natureza também, tá bom? Gratidão por você estar aqui. Vamos lá, leitura 3. Vamos lá, meus amores, para você que escolheu a opção 3, ametista. Campo amoroso, vamos ver qual é a mensagem. Campo amoroso. Ametista. Gratidão à espiritualidade. Grupo 3, ametista, campo amoroso. Cavaleiro de ouros. Três de ouros. Rainha de ouros. Oito de espadas. Fundo do deck, Rainha de copas.
Olha, as pessoas que escolheram a ametista, a primeira percepção do campo que eu sinto é que eu estou falando com um grupo de pessoas que nesse momento estão com status de solteira ou solteiro. Não percebo aqui que são pessoas que estão tão disponíveis, emocionalmente falando, para terem um relacionamento. São pessoas que estão em um momento de crescimento pessoal, financeiro, profissional, estão mais focadas nisso e acabaram esquecendo de olhar para a parte emocional da vida. Você que escolheu a ametista, em alguns determinados momentos, antes de você dormir, você se pergunta por que você não está conseguindo conhecer alguém para se relacionar e tal. Mas você precisa se perguntar se você está realmente disponível para isso. Porque a gente sabe que se relacionar é um investimento. É um investimento de energia, é um investimento financeiro também, é um investimento emocional. E o que eu percebo aqui é que você tem investido na sua segurança material, no seu sucesso profissional. Quando você olha para a sua parte emocional, você tem medo de que isso lhe torne frágil, que isso tire o seu foco. Mas é porque você tem lembranças de coisas que aconteceram com você, ou exemplos de mulheres próximas a você, seja da sua família, do seu ciclo de amizades, que por darem muita atenção ao campo emocional, ao campo amoroso, não conseguiram obter os resultados profissionais que desejavam. Isso pode ser uma crença limitante que você carrega, tá? Vamos ver o que tem mais. Para quem escolheu a ametista, campo amoroso, clarificando a mesa. Rainha de espadas, com o cavaleiro de ouros, ou seja, extremamente estratégica no que se refere a ganhar dinheiro, a sua carreira profissional, aos seus estudos. Não tem realmente muito espaço aqui para falar de sentimentos. Estou muito ocupada com isso. Aqui é importante. Eu preciso ser independente, preciso me sustentar. Não tenho tempo para macho. E aqui eu tô falando com a maioria mulheres, porque eu sei que a maioria que me acompanha são mulheres. E a energia da mesa está bastante feminina. Mas pode ser que tenham homens aí também nessa mesma energia. Tá? Que eu tô falando de energia, não tô falando de gênero. Mas causas e consequências, né? Que mais? Rei de ouros com o 3 de ouros. Basicamente, você acredita que para você conhecer alguém e se relacionar com ela, ela precisa vir desse meio profissional. Alguém que você conhece em uma reunião de negócios, em uma festa da empresa, em algum evento, alguma convenção, alguém que você se conecte primeiro através das ideias relacionadas a sucesso profissional e financeiro. Ou seja, a pessoa que esteja alinhada com a forma como você está pensando agora. É como você acredita que talvez você poderia dar atenção caso você conhecesse alguém nesse meio. Dois de copas com rainha de ouros. Aqui tem dois aspectos importantes. O primeiro é que você acredita que só se apaixonaria por alguém se ela viesse desse contexto, como eu falei aqui. Mas o que você talvez não está enxergando é que você precisa se achar alguém apaixonante. Você precisa emanar essa energia de que se gosta para além das suas habilidades e competências profissionais. Consegue compreender? Porque a energia que você colocar é a energia que as pessoas vão ver.
Então, se você só quer ser vista pela sua potência profissional, que tipo de relação você pretende ter? Você precisa se apaixonar por si mesma também, né, minha irmã? 7 de ouros com 8 de ouros. Aqui eu vejo uma energia de transmutação. Que o 8 de ouros é o quê? Eu tô cega, eu tô fechada, eu acho que eu não tenho possibilidade de me desenvolver emocionalmente falando. Não é pra mim isso. Não agora. Mas aí o 7 de ouros diz assim: tenha paciência. Não é porque você está tendo sucesso profissional e financeiro que você não tem a capacidade de amar e ser amada. A colheita não é só material, você também merece a colheita emocional. Entende? Essa é a chave que você precisa virar, caso você queira ter um relacionamento saudável, equilibrado, recíproco. 9 de paus com a rainha de copas. Ou seja, a crença de que é muito pesado estar disponível para uma relação. Eu vejo aqui claramente pessoas que, quando se trata de campo amoroso, evitam até conversar sobre o assunto. Simplesmente porque para vocês é um assunto muito pesado ter que lidar. Emoção, relacionamento, ai, tem preguiça. Na verdade, essa preguiça é medo. É cansaço. É desesperança. E isso, como eu falei, pode ter coisas muito profundas por trás, muitas feridas emocionais ou até uma lealdade ao campo familiar, ao campo sistêmico. Te aconselho a olhar terapeuticamente para isso. Aqui você precisa olhar, não tem pra onde correr. Vem para consulta particular comigo ou com qualquer outra profissional, faz terapia, tenta entender o que acontece com você aqui nesse eixo. Porque tem limitações fortíssimas. Você não precisa ser uma coisa ou outra. Dá pra ter as duas bênçãos na vida, digamos assim. A do dinheiro e a do amor. E talvez você venha de um sistema familiar que acredita que as duas coisas não andam juntas. Certo? No fundo do deck, ó, o mago. Você tem capacidade de mudar esse jogo, como eu falei. Reúna as ferramentas, reúna seus recursos. Pegue tudo que estiver ao seu alcance para fazer sua magia. Recursos terapêuticos. Recursos espirituais. O que tiver ao seu alcance para você identificar o problema e resolver. O que mais nós temos aqui para o grupo que escolheu a ametista? Campo amoroso. Mais uma energia. A carta de Sagitário, a abertura, perfeita conexão aqui dos oráculos. É o que você precisa, se abrir novamente para o campo amoroso. Eu sou aberto e tolerante. Essa abertura é feita aos poucos, tá? Por isso a afirmação de tolerante, que não é um processo rápido, que senão ele se torna falso. Você está falando de questões muito profundas aqui, questões muito profundas não se resolvem da noite para o dia. Mas a abertura já é um passo gigante. No fundo do deck, carta de peixes, imaginação. Eu desacelero o meu ritmo e entro em uma dimensão diferente, é o que você precisa. E essa coisa, né, eu desacelero o meu ritmo, ela fala, toca aqui em mim assim, você precisa encontrar o seu próprio ritmo. Talvez você esteja, como eu falei,
indo num ritmo que não é seu, por lealdade a um sistema, por lealdade a uma ideia que você colocou na cabeça. Mas você pode entrar numa dimensão diferente, como essa carta está dizendo aqui. Certo? Conselho final, já curte aí, viu? Não vá sair do vídeo sem curtir. Se não for inscrito, se inscreva, compartilhe com quem você acha que pode se beneficiar dessa leitura também. E se sinta à vontade para comentar. Conselho final para quem escolheu a ametista. Mensagem: a cada um é dado o poder da mudança. A cada um é dado o poder da mudança. Mas ele surge somente quando a pessoa busca melhorar, partindo o chamado de dentro para fora e não o contrário. Ou seja, é o mago. Se você quiser mudar, você muda. Mas o chamado é de dentro para fora. Ou seja, não tá aqui, tá aqui. Certo? Obrigada por você ter ficado até o final. Desejo sorte, desejo tudo de melhor para sua vida. Até o próximo vídeo. Beijo.